João capítulo 16. O último versículo, o versículo 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ler todos juntos? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Peço licença para compartilhar uma experiência que vivi. Alguns anos atrás fui visitar um irmão no hospital. Ele estava sozinho no quarto de um hospital. Nunca tinha ficado num leito de hospital. Aliás, ele nem sabia como eram os corredores de um hospital. O pai falecido na infância, a mãe e os irmãos muito longe. Eu cheguei ali na entrada da noite e ele estava com medo. Ele estava inseguro. E uma das razões é porque é ruim sofrer sozinho. É ruim sofrer sozinho. Nessa pandemia, nós seres humanos nos temos isolado. E muitos têm sofrido sozinhos. E como nós seres humanos não somos exatamente muito coerentes, nesta pandemia os seres humanos, em vez de se tornarem mais solidários, tornaram-se mais egoístas e belicosos, combativos, competitivos, briguentos. Nós estamos aqui num texto muito interessante. Jesus Cristo está no cenáculo, à véspera da crucificação. Diz o capítulo 13, verso 1, hora antes da festa da Páscoa. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa é uma expressão extraordinária. É hora de passar deste mundo para o Pai. Mas ele amou os que eram seus, que estavam no mundo, e amou-os até o fim. E ali no cenáculo, um pátio superior, um piso superior de uma casa em Jerusalém, ele sinaliza para aquilo que é mais essencial ao seu ministério, que é servir. E ele lava os pés dos seus apóstolos. Os judeus tinham rituais de purificação. As pessoas se lavavam mãos e pés quando chegavam ao ambiente. Isso era feito pelo escravo mais baixo na pirâmide social, chamado Hipporetes, em língua grega. Mas não houve escravo para lavar os pés aos apóstolos antes da refeição, e o Senhor Jesus lava os pés dos apóstolos, tomando bacia e tomando a água, toalha, e lava os pés. E dá o pão, e
dá o cálice. Comei, bebei em memória de mim. O traidor é indicado, Judas. Pedro é alertado na sua autopresunção, autoconfiança. E aí nós temos o último grande sermão de Jesus. O que queremos dizer por um sermão? Um bloco mais alongado de ensino, geralmente orbitando em torno de um tema principal, ministrado a um grupo de pessoas. Um sermão ali era uma expressão de cuidado. Como um pai bondoso que ministra ensinos e encorajamentos e advertências. Jesus pregou 6 grandes sermões, 5 deles estão registrados no Evangelho de Mateus. E este sermão aqui, esse discurso é narrado apenas em detalhes no Evangelho de João, onde ocupa boa parte deste Evangelho. Chamado Sermão do Cenáculo, na véspera da crucificação, no qual Cristo informa que vai enviar para o Pai, que Ele vai para o Pai e que Ele vai enviar um Espírito Santo, um outro Consolador. Ele fala que Ele é a videira, nós somos os ramos, e o principal fruto dessa videira é amor, ele diz no capítulo 15, os versos 18 a 22. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado pecado, não teriam. Mas agora não tem desculpas o seu pecado. Quem me odeia, também odeia meu Pai. E esse sermão de Jesus é uma imensa expressão de amor. Sabe, irmãos, Jesus sabia que ia morrer. Saindo dali, ele iria para o Getsêmani. E diante do sofrimento e da iminência da morte, nós, seres humanos, geralmente ficamos mal. Essa é uma razão porque há uma baixíssima tolerância nos hospitais. Se você for a um pronto-socorro, você vai observar que as pessoas ficam impacientes, bastante intolerantes, porque na iminência da dor, na realidade da dor, na iminência da morte, os sofrimentos das pessoas, o ser humano fica mal. Mas Jesus está aqui à véspera, horas antes da crucificação. E ainda tem um outro fato. Todos nós aqui sabemos que iremos morrer se Cristo não vier, mas nós não sabemos como ou quando iremos morrer. E Jesus sabia disto. E ele sabia o tipo de morte e sofrimento que experimentaria. E isso é uma coisa horrível. E ainda assim, debaixo disto, ele ensina, ele fala, ele ministra, ele ama até o fim. E aí ele traz agora palavras de despedida no capítulo 16, os versos 28, ele diz assim: vindo, Pai, e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. No verso 32 ele diz: eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. E é nesse momento das suas palavras de despedida
antes de caminhar-se para o Getsemane e a cruz, que ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Tenhais paz em mim. Ele disse em outro lugar que ele dá uma paz que esse mundo não consegue dar. Eu trouxe essas palavras para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Esse que está indo como ovelha para o matadouro disse: falo isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo passais por aflições. Este é um mundo de cardos e abrolhos. Este é um mundo de suor do rosto. Este é um mundo em que há a presença do mal e a realidade do pecado. Esse é o mundo em que há morte. Esse é o mundo que há aflições de diversas naturezas. Andrew Fuller, pastor batista inglês, que apoiou o missionário Carey, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: não é sob as mais duras provações que corremos o risco de desmaiar, mas é quando elas se prolongam. Ou seja, ele disse que nós, seres humanos, tendemos a esmorecer, não exatamente quando a bola bate muito violentamente no nosso peito, quando nós recebemos uma rajada de temporal muito forte, não é nesse momento. Ele disse: os seres humanos tendem a desmaiar quando as suas provações se prolongam. E ele disse mais, que quando Jó foi bombardeado por más notícias, ele suportou firme e se manteve de pé. Mas quando Jó não conseguiu ver o fim de seus problemas, ele afundou. Então, nós, seres humanos, temos aflições. Nós, discípulos de Cristo, temos aflições. E, aliás, esse é o grande foco. As aflições aqui são por causa de Cristo. Isso é muito interessante. Aflições por causa de Cristo. Capítulo 16, os versos 2 e 3, ele diz: eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará isso, com isso tributar culto a Deus. Isto vos farão, porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ele diz no capítulo 16, os versos 20 e 22, ele diz: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então ele está falando que teremos aflições, e não apenas aflições de natureza geral, mas aflições por causa dele, porque somos cristãos, somos discípulos dele. É nesse momento que ele disse: tende bom ânimo. Eu gosto dessa palavra ânimo em português porque ela vem do latim anima, alma. Tende bom ânimo. Isso é uma palavra para todos nós ouvirmos na manhã de hoje. Tende bom ânimo. No verso 32, ele disse: já vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só.
Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. E aí ele fala, a gente tem aflições, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, e ele dá razão. Eu venci o mundo. Cristo está dizendo que eles serão seus discípulos preservados, porque ele foi vitorioso. E aí a seguir, o Senhor Jesus Cristo, então, o que ele faz? Isso é extraordinário, porque na hora do sofrimento a pessoa diz, se eu estou doente, eu primeiro. Se eu estou sofrendo, eu primeiro. Se eu estou em angústia, eu primeiro. Se eu estou impaciente, eu primeiro. Mas nesta hora, o Filho de Deus acha nessa energia da sua alma eterna condições para orar pelos seus discípulos e por nós. Ele ora. E nas orações dele, se você fizer uma oração dele, se você fizer uma leitura cuidadosa, você verá que ele não apenas orou por aqueles que imediatamente ali estavam diante dos seus olhos, ele orou por você e por mim. Ele diz no capítulo 17, verso 9, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ele diz no verso 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Ele ora no versículo 14, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, sem que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Verso 25, ele diz, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Sabe uma coisa das orações, irmãos? Talvez algo que eu vou falar vai chocar os irmãos, porque está bem na contramão daquilo que a gente ouve o tempo todo. Deus não pode me dar tudo o que eu quero. Não. Se Deus me der tudo que eu quero, pelo amor de Deus, esse mundo vai ser uma tragédia, porque não há nada mais mutável do que o ser humano. A gente tem calor, a gente quer frio. A gente tem frio, a gente quer calor. A gente tem frango, a gente tem carne, quer carne. Nós mudamos muito. A gente tem uma esposa que fala, a gente quer uma esposa quieta. A gente tem uma esposa quieta, a gente quer uma esposa que fala. Gente, nós somos pessoas muito complicadas. Se Deus quiser que responder tudo que eu quero, na primeira esquina vai acontecer algum acidente. Passa aquela pessoa, me curva, tomara que bata no poste. Não. Ainda bem que Deus é soberano e não me dá tudo o que eu quero, porque eu sou pecador. Não sou onisciente. Não sou pleno. Não tenho presciência de todas as coisas. Mas Cristo não. Cristo é perfeito. Ele é um com o Pai. Ele é um com o Pai, e se ele está pedindo ao Pai, o Pai vai responder às suas orações, porque não há possibilidade do sumo sacerdote perfeito, baseado num sacrifício perfeito,
rogar ao Pai e este não responder. Isso não é possível. Haveria uma fissura na Trindade. Mas a oração de Cristo, o Pai, responde, porque Cristo quer sempre o que é perfeito e bom. Eu vou para a parte final da minha palavra. Isso nos diz algumas coisas importantes. Se esse é um mundo de aflições, nós devemos servir encorajando por meio da palavra. Cristo está sofrendo, os discípulos também sofrerão, ele diz claramente, esses apóstolos aqui, irmãos, eles morrerão por causa do testemunho de Cristo. Mas Cristo serve por meio da palavra, encoraja por meio da palavra, ele lava os pés, ele dá o pão e o vinho, e ele fala: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Sabe, irmãos, as palavras de Cristo sossegam as almas inquietas. E na hora da aflição a gente pode fazer isso uns com os outros. A gente pode falar as palavras de Cristo, trazer encorajamento. Habite ricamente entre vós a palavra de Cristo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com graça em vossos corações. Às vezes, uma pequena palavra, uma mensagem ali do WhatsApp, uma oração que você julgue pequena, como isto pode ser importante? Servir encorajando por meio da palavra. Um olhar, um aperto de mão, um abraço, uma pergunta: você posso ajudar com algo? Lembrar as palavras de Cristo. Como isso é importante. Cristo fez isto. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. E servir intercedendo pelo outro, porque Jesus termina orando por eles, orar uns pelos outros, orando uns com os outros. Hoje, fulano, orei por você. Hoje, nosso culto de oração, quarta-feira, nós oramos por você. Nós colocamos o seu nome e oramos nominalmente diante do Senhor, intercedendo uns pelos outros. Como é importante, no mundo de aflições, orar uns pelos outros, uns com os outros. E como cristão, como eu enfrento o que vem pela frente? Como eu enfrento o que vem pela frente? Tem 3 maneiras de lidar com isso. E essas 3 maneiras estão aí, ao nosso redor. A primeira maneira é um triunfalismo ufanista, é assim, um otimismo ingênuo. Um cristianismo sem cruz, que flutua como a arca de Noé. Ou seja, é como se o cristão estivesse suspenso desse mundo, fora desse mundo, e por assim não atingido pelas expressões de sofrimento. E há muita gente que pensa assim. Eu vejo tanta gente decepcionada, tanta gente frustrada por causa do triunfalismo ufanista, um otimismo ingênuo. Este mundo tem espinhos e abrolhos. A morte é uma realidade. O mal é uma realidade. Uma segunda maneira de encarar o futuro que vem pela frente é um pessimismo derrotista. É assim:
Mas se nós estamos crucificados em Cristo, então a vida cristã é só sofrimento. Isola a cruz e não se contempla o aspecto vitorioso da cruz. Contempla-se o estado de humilhação de Cristo, mas não visualiza o estado de glorificação de Cristo. E assim você tem triunfalistas, ufanistas e pessimistas, derrotistas. E sabe o que eles dois são, esses dois grupos são? Eles são esse adjetivo que hoje a gente está usando. Aliás, usa-se para tudo hoje. Negacionistas. Sabe por quê? Porque um e outro negam a realidade. Esse é o ponto. Nega-se a realidade. E quando se nega a realidade, isso é o negacionismo, seja num extremo, seja no outro. Tanto esse que se ufana e diz, não, o cristão vive assim, por cima das marolas, incólume, no mal, nenhuma aflições. Gente, isso não existe. E aquele outro que diz, só sofrimento. É só o estado de humilhação. É só o brado da cruz. E ele é importante. Mas é uma terceira maneira de lidar com o futuro, irmãos. É um realismo esperançoso. Nós temos a vitória em Cristo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos o Espírito Santo, que intercede por nós. Aliás, o Espírito é, de fato, a pessoa mais presente neste sermão do cenáculo. Nós temos a intercessão de Cristo a nosso favor. Ele não apenas morreu na cruz por nós, ele intercedeu ali diante dos discípulos por ele, mas ele continua queimando o seu incenso por nós, ele intercede por nós, ele se coloca diante do Pai, intercedendo por você e por mim. E nós temos as promessas de Cristo. Ele vai nos receber para estarmos juntos com Ele e com o Pai. Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Jesus então conclui o seu sermão com palavras de esperança e de realismo. Ele prometeu a sua paz, a qual excede aquela que o mundo dá, mas também preparou os seus discípulos para que suportassem o ódio do mundo. Mas ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O seu triunfo sobre a cruz estava prestes a se concretizar. Vai ser demonstrado em sua ressurreição. Será plenamente evidenciado em sua ascensão, glorificação. Eu venci o mundo. E se nós temos um Cristo vitorioso, que vela por nós, que intercede por nós, que nos salva, que nos redime, que nos guarda, então isso nos dá um realismo assim esperançoso. No Antigo Testamento, quando Israel estava no deserto, havia uma multidão que estava cansada. Moisés enviou 12 espias à terra de Canaã, 12. Esses espias,
Eles visitaram a terra do norte até o sul, desde o Hermon até o Berseba, desde o mar até a região do Jordão, da Cisjordânia. Eles visitaram tudo. Eles ficaram impressionados com a terra. Eles ficaram impressionados, trouxeram romãs e um cacho de uva imenso, tirado do vale de Escol. Eles ficaram impressionados e disseram, inclusive, uma expressão que se repete: é terra que mana leite e mel. Mas os espias também viram algo. Viram uma etnia gigante. Um grupo étnico gigante ali. Eram imensos, fortes, ameaçadores, amedrontadores. Quando chegaram os 12 para trazer um relatório a Moisés e ao povo, os 10 falaram: há tudo isso, mas tem os gigantes. Tem os filhos de Anak. Sentiram-se pequenos, com medo. E não apenas aqueles 10, o coração do povo derreteu. E aquela é uma típica circunstância em que a maioria está inteiramente errada. Totalmente errada. Mas tem Josué e Caleb. Eles não veem só os gigantes. Mas também não veem só o vale de Escol, os cachos das uvas e as romãs e os leitos de água e a terra que mana leite e mel. Eles veem a promessa do Senhor. Eles têm diante de si a palavra de Deus, que Deus estará com eles, que o Senhor estará com eles, que o Senhor irá à frente, que o Senhor será a sua retaguarda. Eles têm a promessa. Sabe, Moisés é velho. Se você ainda não é velho, você vai ficar, porque a única maneira de não envelhecer é morrer novo. Moisés é velho. E Josué vai sucedê-lo. E Deuteronômio 31, 6 a 8, o Senhor diz assim a Josué, ao povo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Irmãos, vocês estão cansados de aflições? Eu também. Terça-feira atendi alguém no gabinete e perguntei, só perguntei: como você está? Muito mal, pastor. E começou a chorar. E tem bastante gente assim esse início de ano. Gente cansada, gente esgotada. Tem de bom ânimo.
eu venci o mundo. E o Deus que fez promessa diz assim: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. E que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Senhor, conforta e consola e encoraja a nossa igreja, esta boa, amável, esta encorajadora igreja de Cristo. Encoraja cada irmão, cada irmã, com esse realismo de Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aumenta a nossa fé, para que vejamos as promessas, além das bênçãos, vejamos o Senhor, como Josué e Caleb viram. É a nossa oração em nome de Jesus.